seria da nossa vida sem farinha, hein? Ela é o ingrediente básico de muitos alimentos e às vezes a gente nem sabe disso. Também não sabe que ela pode ser perigosa para a saúde. Mas calma, isso tem solução. Quem diria, um pozinho assim é capaz de se transformar em gostosuras assim. Eu faço um pão. Eu uso muita farinha, a farinha de mandioca. De trigo integral, né, para fazer bolo. Poucos ingredientes são tão usados na cozinha quanto as farinhas. Historiadores acreditam que a farinha surgiu por volta de 10 mil anos antes de Cristo, nas imediações do Mar Mediterrâneo, onde hoje se localiza o Egito. Os grãos do trigo moídos eram consumidos na forma de papa e misturados a peixes, castanhas e frutas. Cerca de 6 milhões de toneladas de trigo são produzidas por ano no Brasil. Isso coloca o país entre os 20 maiores produtores do planeta. Depois de colhido, o trigo passa pelo processo de moagem e se torna a famosa farinha. Quando o assunto é farinha, a gente pensa logo na de trigo, ou na de mandioca, ou na de milho. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma infinidade de tipos de farinha. De frutas, por exemplo, como essa aqui, a de banana, ou essa com uma coloração muito bonita, que é a farinha de uva. As farinhas de frutas são feitas a partir das cascas, que são trituradas. Comida totalmente saudável. O chefe Aldo Teixeira ensina uma receita simples com a farinha de uva. É só bater com iogurte, mel, morangos e está pronto. Quer saber as vantagens da farinha de uva? 100 gramas de farinha de uva, nós temos 213 calorias, ou seja, é uma quantidade calórica muito pequena comparada às outras farinhas. A uva, ela contém flavonoides, que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios e eles ajudam a destruir agregações de gordura. Já a farinha de soja é mais calórica. 100 gramas dela tem 439 calorias. Mas na quantidade certa, faz muito bem para a saúde. A soja, ela é muito usada para mulheres na menopausa e ela funciona muito bem como repositor hormonal. Meia xícara do açúcar normal. Aldo ensina a fazer um cookie com farinha de soja. Depois de bater a massa com manteiga, ovos e açúcar... Agora vamos começar a acrescentar a estrela da receita, que é a soja. Realmente está bonito. Batendo até o ponto, acrescenta-se gotas de chocolate. Depois levar ao forno. Depois de moldar os cookies, é hora do forno. 15 minutinhos e está pronto. Dá pra viver sem farinha? Agora você me pegou, porque acho que tudo vai farinha, viu? Difícil, hein? A mais comum é a de trigo. Os nutrientes da farinha de trigo branca são poucos, porque pelo processo de refinamento é retirado delas a parte do germe e das fibras, onde contém muitas vitaminas e minerais, principalmente do complexo B. Então, o que sobra, hein? 80% da farinha é glicose, ou seja, é um açúcar, é um carboidrato. Como ela é muito consumida pelos brasileiros, as autoridades decidiram unir o útil ao agradável. Desde 2002, a farinha de trigo vendida aqui no Brasil recebe ferro e ácido fólico. Na gestante, ela precisa, a partir do 3º mês, uma quantidade muito alta de ferro para a criança poder, para o feto poder se desenvolver. Então, ela tem muita anemia nessa fase. E o ácido fólico é fundamental para a produção e desenvolvimento do túbulo neurológico da criança. Mas para comer todo dia tem limite, viu? No máximo 100 gramas, ou seja, 2 pãezinhos, por exemplo, francês, ou 2 pegadores de macarrão por dia, no máximo. As farinhas de trigo, centeio e aveia contêm glúten, uma proteína que dá elasticidade à massa. Mas... se tiver glúten, né, que principalmente na farinha de trigo, nós teremos problemas metabólicos e doenças, inclusive
relacionadas à imunidade. E glúten, hein? Engorda? Mito ou verdade? Verdade. Glúten engorda porque ele é uma proteína altamente inflamatória e sempre que o corpo ele está no estado inflamatório, ele entende que ele precisa preservar a gordura. Então ele diminui essa quebra de gordura e aí você engorda. Só que nem tudo é farinha do mesmo saco. A farinha mais saudável para o consumo é a farinha integral. Nas farinhas integrais, além do chamado endosperma do grão, formado basicamente por carboidrato, temos a casca, que concentra fibras e vitaminas do complexo B, importantes para a saúde mental, e o germen, rico em vitaminas e minerais. São ricas em magnésio, cálcio, manganês e zinco, que para a nossa saúde são muito importantes e faz bastante falta se não consumidos. Esses minerais auxiliam o sistema imunológico. Dizem que as farinhas integrais previnem o colesterol. Mito ou verdade? Verdade. Farinhas integrais normalmente têm fibras solúveis que fazem esse adstringente de gordura. Funciona como se fossem esponjas que vão recolhendo essa gordura que ficou grudada no nosso sangue. Então ela se torna verdade dependendo da qualidade da farinha que você usa. Outra boa opção é a farinha de arroz. Ela tem a vitamina B1, B2, B3 em grande quantidade, a B6 também, importantíssimo para o sistema neurológico e para a metabolização dos carboidratos e das gorduras. A farinha de aveia é o ingrediente principal desta panqueca. Olha a dica do chefe. Tem que colocar um pouco mais, uma quantidade maior, 50% maior do que você usa de farinha de trigo. Basta bater no liquidificador com leite, ovo e manteiga. Eu vou acrescentar a beterraba, que eu vou fazer uma panqueca colorida. Fácil, saborosa e saudável. Faz bem para todo o nosso metabolismo orgânico, ela diminui peso, ela aumenta a saciedade. Farinha de linhaça dá um toque especial ao molho pesto. Começa pelo manjericão, 120 ml de azeite. Ok, vamos colocar agora a linhaça. Vou até batizar isso aqui, chama pesto de linhaça, pronto.